Embora a Bíblia ofereça pistas intrigantes sobre os descendentes de Cam e suas jornadas através de terras misteriosas, há muito mais para explorar e entender sobre a origem do povo africano na Bíblia. Nesta jornada, descobriremos não apenas a história, mas também a resiliência, a criatividade e a profunda conexão espiritual que permeiam as muitas nações africanas. O primeiro relato sobre a origem do povo africano na Bíblia é encontrado em Gênesis capítulo 10. Este capítulo é conhecido por citar as origens dos povos, enumerando os descendentes de Noé após o grande dilúvio. O livro de Gênesis revela que um dos filhos de Noé é Cam, e seguindo a linhagem, Cam gerou 4 filhos, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Misraim é frequentemente associado ao Egito, enquanto Cuxi é mencionado nas regiões no norte da África, enquanto seu irmão Puti também é identificado com áreas no norte da África. A história continua com José em Gênesis capítulo 39. José, um dos filhos de Jacó, é vendido pelos seus irmãos e acaba se tornando escravo no Egito. E assim, referência ao povo africano está centrada na história de José e sua família. Nos capítulos 41 a 45, a Bíblia menciona como o faraó deu a José uma esposa egípcia. Asenate, a esposa de José, era egípcia, e essa união é um elemento-chave na história que leva à permanência da família de Jacó no Egito e ao desenvolvimento dos israelitas como um povo no Egito. Após um grande período de fome no mundo, José convida sua família, incluindo seu pai Jacó, a mudar-se para o Egito para escapar da fome. A família é alocada na região de Gósen, onde prosperam e se multiplicam, assim aumentando as relações desde os primórdios entre Deus e as terras africanas. O casamento entre José e sua esposa egípcia, Asenate, geram frutos e eles têm 2 filhos, Efraim e Manassés. O nome de Efraim é explicado por José com um grande significado: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Assim aumentando os profundos laços espirituais entre o povo de Deus e o povo africano. E assim as conexões espirituais continuam crescendo cada vez mais. A história continua em Números no Antigo Testamento, quando Moisés, um homem de extrema importância para Deus, se casa com uma mulher etíope. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começaram a falar contra Moisés pelo seu casamento com a mulher etíope. Acredita-se até hoje que o principal motivo seria pela cor de sua pele. E assim, uma grande lição de Deus está prestes a acontecer. Assim como está em Números capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés por causa de sua mulher etíope. E assim Deus interfere na situação e repreende Miriam e Arão por questionarem a autoridade de Moisés. Miriam é punida com lepra, tendo sua pele completamente transformada, sentindo-se desprezada por ter uma cor diferente dos outros, e assim pagando pelos erros que cometeu ao criticar a esposa de Moisés. Nessa grande lição, Deus mostra a grande conexão espiritual que nasceu nas terras africanas, mostrando assim que todos são o povo de Deus, e não apenas os judeus. Em 1 Reis temos a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, o homem preenchido com a sabedoria de Deus. A chegada da rainha é carregada por grandes riquezas do território africano, assim como está no versículo 2. Chegou a Jerusalém com um séquito muito grande, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando foi ter com Salomão, falou-lhe de tudo o que tinha no coração. E os relatos não param por aqui. A história de Simão de Cirene no Novo Testamento fortalece ainda mais os laços no momento mais difícil de Jesus. Assim como está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Simão é identificado como sendo natural de Cirene, uma cidade localizada na atual Líbia, na África. Ele é forçado a carregar a cruz de Jesus, uma tarefa árdua,
e associada a um momento crucial na redenção e salvação da humanidade. Lucas capítulo 23, versículo 26. Enquanto o conduziam, agarraram um certo Simão, cireneu, que vinha do campo, e colocaram a cruz sobre ele, para que a carregasse atrás de Jesus. A história descreve o momento em que Jesus, carregando a cruz em direção ao local de sua crucificação, estava fisicamente enfraquecido devido à grande tortura que passara durante a noite anterior. As autoridades romanas, percebendo que Jesus estava com dificuldade para carregar a cruz sozinho, selecionaram Simão de Cirene, que estava passando pelo local, para ajudar. Com certeza não foi à toa que Simão estava passando pelo local naquele exato momento, fazendo parte da história da redenção da humanidade. Simão de Cirene é tradicionalmente considerado santo nas tradições cristãs orientais. Sua atitude de ajudar o Cristo a levar a cruz gerou inúmeros sermões elogiando sua atitude, sendo considerado o primeiro santo africano. Em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40, a história mais importante é registrada. Ela terminaria com a evangelização de toda a Etiópia. Filipe recebe instruções de um anjo do Senhor para ir em direção ao sul. Filipe prontamente obedece e encontra um eunuco etíope, alto oficial da rainha Candace, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Filipe se aproxima da carruagem do eunuco e percebe que ele está lendo o livro de Isaías. O eunuco expressa seu desejo de compreender o que está lendo, e Filipe, começando por esse trecho das Escrituras, conta a ele tudo sobre Jesus. Ao longo da viagem, eles encontram água, e o eunuco pergunta a Filipe se há algum impedimento para que ele seja batizado. E assim o eunuco professa sua fé em Jesus Cristo, e Filipe o batizou ali mesmo na água. E assim como está nos versículos 39 e 40, após o batismo, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, e o eunuco não o vê mais, mas continua seu caminho cheio de alegria. Filipe, por sua vez, é levado para Azoto, e dali prega nas cidades até chegar a Cesareia. Uma grande obra de Deus aconteceu ali, e não há dúvidas que esse encontro predestinado pelo Criador influenciou para que, após esse acontecimento, o continente africano fosse o segundo continente a estabelecer o cristianismo. Desde o grande dilúvio, quando Noé e seus filhos saíram da arca, Deus agiu para trazer o povo africano para o seu celeiro e usou grandes nomes da Bíblia para isso. Iniciando sua obra com os filhos de Cam e também com José, vendido como um escravo pelos seus irmãos e por lá se reergueu com a ajuda divina de Deus, se tornou governador e casou-se com uma egípcia, trouxe toda a sua família para o Egito no período de grande fome e prosperou por lá. As histórias são diversas e só glorificam e aumentam as conexões divinas, como a de Simão de Cirene, colocado no lugar certo para carregar a cruz de Jesus e ser lembrado por isso nos evangelhos do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, em cada testemunho, mostra toda a riqueza e diversidade da história do povo africano, participando e mostrando que os povos africanos contribuíram consideravelmente para a sociedade na pregação do cristianismo ao longo dos séculos. Das antigas civilizações do Egito aos ricos impérios do Oeste, a África é um testemunho de grandeza, inovação e trocas culturais que moldaram o mundo. Grandes líderes inspiradores como Nelson Mandela e figuras icônicas como a Rainha de Sabá refletem a força e sabedoria que emanam desta terra abençoada. Que a história do povo africano seja celebrada, que as narrativas sejam compartilhadas e que o respeito pela diversidade floresça, unindo todos nós em nossa jornada humana. Se você ficou fascinado pela história da origem do povo africano na Bíblia e deseja mais conteúdo envolvendo as narrativas bíblicas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as próximas histórias.
Deixe seu like se essa jornada pelos milagres e intervenções divinas de Deus despertaram a sua curiosidade. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E diga qual a próxima história bíblica que você gostaria de explorar conosco. E que a busca pelo conhecimento e a compreensão das histórias sagradas continuem a iluminar o seu caminho. Até breve.